Muito boa tarde. O golpe de Estado na Turquia falhou. Os militares tentaram controlar o país, mas não conseguiram. Foi uma noite de caos que provocou vítimas, 265 mortos e mais de 1.400 feridos. É o balanço oficial nesta altura. E nas últimas horas, quase 3.000 pessoas acabaram por ser detidas. Mas as últimas informações apontam para detenções em massa. Aviões de guerra no ar, tanques na rua. Pouco antes das 9h30 da noite, hora de Lisboa, os militares anunciaram que tinham controlado o país. Fecham aeroportos internacionais e as pontes que ligam a Europa à Ásia. Ordenam o recolher obrigatório, declaram em vigor a lei marcial e garantem que o fazem pela democracia no país. Çağdaş, demokratik, sosyal. O anúncio foi feito na televisão, a resposta do presidente turco também. Uma chamada de vídeo para a pivô de serviço do homem que tem fechado jornais. Bizler atılması gereken adımlar neyse. Tayyip Erdogan garante que o golpe de Estado será ultrapassado e apela a que o povo saia à rua. Gritam "Deus é grande" e pedem o fim da operação militar. Começam aqui os confrontos entre os rebeldes e os manifestantes para o governo. Em Istambul, os militares disparam sobre a multidão na ponte do Bósforo. Durante a noite, aviões e helicópteros atacam 3 alvos em Ankara, o complexo presidencial, a sede dos serviços de inteligência e o Parlamento. Foi assim que ficou completamente destruído. Ao mesmo tempo, tentam controlar as televisões, invadem o canal público na capital e a delegação da CNN em Istambul. Multidão e tiros à porta, no ar, um estúdio vazio. Nas ruas está instalado o caos. O cenário é de guerra. Civis viram-se contra os militares. O golpe de Estado fracassou. Os confrontos fizeram mais de 200 mortos e milhares de feridos. Os primeiros rebeldes a renderem-se foram estes, cercados na praça Taksim, em Istambul. No total, foram detidos quase 3.000. Vão ser acusados de traição. Şu anda karşınızda bulunan halka, sizin annelerinize, babalarınıza, kardeşlerinize karşı silah doğrultmanızı asla kabul etmemiz mümkün değil. Bu silahlar size bu millet tarafından verildi. Bu millet tarafından size verildi. A ordem de rendição é dada sob a mira da polícia por um dos comandantes dos rebeldes. Este momento fica para a história. Dezenas de militares rendem-se na ponte sobre o estreito do Bósforo, fim da tentativa de controle do poder. O presidente da Turquia considera o golpe militar um ato de traição e promete penas pesadas para os revoltosos. Hoje, Erdogan deu ordem para que fossem detidos quase 3.000 juízes e procuradores. São suspeitos de envolvimento no golpe falhado. 10 elementos do Conselho de Estado foram presos. Depois de uma noite de revolta, amanhã foi mais calma, mas às primeiras horas do dia ainda se ouviam tiros e explosões na Turquia. Fracassado o golpe militar, o presidente regressou ao país e foi recebido por um mar de gente no aeroporto de Istambul, onde garantiu que a situação está controlada. Aynı şekilde milletin oylarıyla seçilmiş bir cumhurbaşkanı vardır ve bizler görevimizin başındayız ve sonuna kadar da bu görevimizi Allah'ın izniyle yürüteceğiz ve bu işgalcilere ülkemizi asla bırakmayacağız. Tayyip Erdogan promete penas pesadas para os militares que o tentaram derrubar e, para evitar que casos como este se repitam, admite repor a pena de morte. Tamamını ordumuzdan temizlenmesi konusunda
kararlı olduğumuzu açıklıkla ifade etmek isterim. Devletine ve milletine ihanet eden hiç kimse cezasız kalmayacaktır. Erdogan prometeu limpar o exército dos contestatários e a limpeza já está em marcha e não é só militar. Só este sábado, 5 generais, 29 coronéis e 2.745 juízes foram afastados dos cargos. 10 elementos do Conselho de Estado acabaram presos. Há ainda mandados de captura para 140 juízes do Supremo Tribunal. Na rua, os turcos reagem com preocupação à instabilidade no país. Kurgulanmış gibi insanlar, yani şu anki iktidarın kendi iktidarını daha da sağlamlaştırması için birçok şeyi organize ettiğini düşünüyorum bu anlamda. Zalimlik, başka bir şey değil. Güzelim ülkeyi bu hale getirenlere yazıklar olsun diyor. Alvos de contestação, Presidente e Primeiro-Ministro pediram à população para voltar a sair à rua, empunhando bandeiras do país. Şu an biz bu beladan def etmiş olmak ve bu belayı başımıza saranların hesabını sormakla meşgulüz. Primeiro-Ministro entre 2013 e 2014, Tayyip Erdogan concorreu e venceu nas eleições presidenciais de há 2 anos. Começou por prometer uma fusão entre o Islão e o Ocidente, mas para muitos analistas o seu mandato tem vindo a ser marcado por uma deriva autoritária. Falhado o golpe, Erdogan passou de alvo a herói e regressou a casa, ovacionado pela multidão. O que acontece na Turquia ganha especial relevância internacional devido à localização do país e desde os ataques do 11 de setembro que a importância geoestratégica deste país aumentou. A Turquia está no extremo oriental da União Europeia, é vizinha da Bulgária, Chipre e da Grécia, é a ponte entre a Europa, Médio Oriente e Ásia e assume um papel-chave nas políticas externas do mundo ocidental e islâmico e na região do Mar Mediterrâneo. Tem sido, por isso, fulcral na questão dos refugiados, combate ao terrorismo e distribuição intercontinental de energia. A Turquia é um parceiro estratégico dos Estados Unidos e tem o segundo maior exército da NATO. Faz também fronteira com a Síria e com o Iraque, 2 importantes focos de conflito. Mais a norte, posição relevante também em relação ao Mar Negro, sendo um país determinante nas relações com a Rússia. A tentativa de golpe de Estado na Turquia foi condenada por todo o mundo. Os principais responsáveis políticos pedem calma e o rápido regresso à normalidade. Erdogan pediu, entretanto, aos Estados Unidos a extradição do homem que considera ser o instigador do golpe. 8 militares turcos envolvidos na tentativa de golpe de Estado aproveitaram um helicóptero que pilotavam para fugir para a Grécia. Pediram asilo político. O governo turco quer a extradição imediata dos militares. Atenas já os prendeu e está a analisar o caso. A União Europeia diz que apoia as instituições democráticas turcas, mas condena a violência em Ankara. A chanceler alemã pede o regresso à normalidade. Es ist tragisch, dass so viele Menschen diesen Putschversuch mit dem Leben bezahlt haben. Das Blutvergießen in der Türkei muss jetzt ein Ende haben. Deutschland steht an der Seite all derjenigen in der Türkei, die die Demokratie und den Rechtsstaat verteidigen. How Turkey manages to come out of and deal with the consequences will be crucial not only for Turkey but the whole region and of course EU-Turkey relations. A Turquia estava a negociar a adesão à União Europeia. O processo pode ficar comprometido. O presidente turco suspeita que Fethullah Gulen esteja por detrás do golpe. Exilado nos Estados Unidos há 17 anos, o religioso islâmico nega qualquer envolvimento. Não convenceu o presidente Erdogan. Já avisou, qualquer país ao lado de Gulen não é amigo da Turquia, sempre sem nomear os Estados Unidos. We fully anticipate that there will be questions raised about Mr. Gulen. And obviously, we invite the government of Turkey, as we always do, to present us with any legitimate evidence that withstands scrutiny. And the United States will accept that and look at it and make judgments about it appropriately. Barack Obama já mostrou apoio ao governo turco. Entretanto, a Turquia começa a regressar à normalidade. O espaço aéreo já não tem limitações, depois de terem sido cancelados os voos.
Na Turquia vivem perto de 350 portugueses, mas até ao momento não há notícias preocupantes em relação a cidadãos nacionais. A RTP falou com um ex-deputado e um empresário que está a tentar regressar a Portugal. Paulo Nabais é engenheiro em Istambul. A meio do jantar, os telefonemas que começou a receber deram o alerta. A informar que as pontes estavam a ser fechadas por militares. Depois começámos a perceber que se poderia tratar eventualmente de um atentado militar, de um golpe militar, e então viemos rapidamente para junto do hotel, que é na zona de Taksim, para ver se uma das hipóteses era vir logo para o aeroporto, outra era ficar. Quando chegámos lá junto a Taksim, já estava tudo fechado com carros militares e caminhões pesados a taparem as ruas e os túneis, e foi a noite toda de ouvir tarde e tiroteio a noite toda, até aí por volta das 4h30 da manhã. Noutro ponto da cidade, quando os militares tomavam conta de Istambul, Paulo Pedroso, ex-deputado a viver e trabalhar em Ankara, começava a ver movimentações anormais. Há um conjunto de helicópteros que, digamos que, permanentemente circunda o edifício do Parlamento, que também tem perto alguns ministérios e, portanto, alguns edifícios administrativos. Um dos túneis foi bloqueado pela polícia com carros, com carros reboques, mas para bloquear o acesso, o túnel mais perto do Parlamento. E o facto mais insólito que eu assisti foi num semáforo, aqui já perto da Ataculé, num carro completamente descaracterizado, uma dúzia de pessoas sem qualquer uniforme, com metralhadoras. A Pedro Tamagnini, empresário, surpreendeu os voos rasantes de aviões. Abri a janela e vi ver o que é que se passava e estava muita gente na rua, muito barulho na rua. Entretanto, os aviões começaram a passar em voo rasante e também as mesquitas começaram a fazer o chamamento em horas que não são normais. Durante a noite não há orações. O secretário de Estado das Comunidades informa que não há portugueses envolvidos nos confrontos. As informações de que dispomos agora, no momento em que estamos a falar, é de que os portugueses se encontram bem. Tivemos dois momentos de maior aflição para esses portugueses. O primeiro momento entre as 11 da noite, e as 4 horas da manhã, em que sobretudo familiares procuraram entrar em contacto com os serviços consulares e diplomáticos e também com o gabinete de emergência consular. E um segundo momento logo pela manhã no aeroporto, quando se sentiram bloqueados nas entradas e nas saídas do aeroporto